Vamos falar da nossa manchete principal, que a gente não tratou ainda, e que é um assunto que vocês dois acompanham e dominam. A gente fala muito sobre o que acontece no Brasil neste momento, né? Qual é realmente o papel e o poder do governo federal? Será que é todo esse? Ou hoje a gente vive aí um poder muito maior no Congresso, controlando pelo menos 30% da verba de pelo menos 7 ministérios do governo federal? Hoje tem essa reportagem interessante do Matheus Vargas, que diz que o Congresso controla ao menos 30% das verbas de aplicação não obrigatória em 7 ministérios do governo Lula. E a lista inclui pastas estratégicas como saúde, justiça e integração. Hoje, os deputados e senadores têm maior poder sobre o orçamento discricionário do esporte, 80% do total, e do turismo, 70%. Ambos comandados por ministros do Centrão. Como é que você vê aí, o Josias, essa divisão? Tá certo isso? Não, isto é uma aberração, né, Fabiola? E o avanço dos parlamentares sobre o orçamento, ele é um movimento histórico. Aprofundou-se no governo da Dilma Rousseff, quando ela, fragilizada, enfrentou um presidente da Câmara no estilo do Arthur Lira, se chamava Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha começou um movimento de conversão das emendas em obrigatórias. Eram opcionais, o deputado ia lá, pendurava a sua emenda no orçamento, mas o governo podia executar ou não aquela emenda, podia pagar ou não. E o Eduardo Cunha iniciou um movimento de tornar obrigatório o pagamento das emendas. Tornou obrigatório o pagamento das emendas individuais. Depois, converteram-se em obrigatórias também as emendas de bancada. E assim foi. Durante o governo Bolsonaro, institucionalizou-se a perversão. Colocou-se dentro do orçamento uma espécie de mensalão institucionalizado, que foi o orçamento secreto. Então, era dinheiro na veia, distribuído pelos presidentes da Câmara e do Senado. O Pacheco ainda deu uma disfarçada, o Rodrigo Pacheco, terceirizando a distribuição para o Alcolumbre. O Davi Alcolumbre é que fazia o jogo de distribuição desse dinheiro. O Arthur Lira não, ele executava ele mesmo. A fila se fazia ali no gabinete do presidente da Câmara. E depois que a pasta de dente sai do tubo, não volta mais. Então, os deputados tomaram gosto pela apropriação do orçamento, o que é uma perversão, porque cabe ao executivo executar. A palavra já diz, é poder executivo, cabe a ele executar o orçamento. Uma das tarefas mais nobres do Congresso Nacional é a aprovação do orçamento da República, definindo como será aplicado o dinheiro do contribuinte brasileiro. Mas não é papel do Legislativo executar o orçamento. E é o que está acontecendo agora. O que sobra para o governo executar é muito pouco. Alguma coisa como 6% do orçamento. Do total do orçamento, sobram 6% para o governo investir como bem entende. O resto é salário, são despesas das quais você não pode fugir. Aposentadoria. Então, sobra muito pouco. E desse pouco que sobra, o Congresso está se apropriando de um naco. E nós estamos assistindo, nesse momento, Fabíola, um movimento que se parece muito com uma rendição. Porque o Lula havia vetado um calendário, além de se apropriar do orçamento, o Congresso Nacional votou no final do ano, aprovou um calendário. Olha, é obrigado a executar e na data que nós desejamos. Aí fixaram as datas de liberação do orçamento, porque neste ano eleitoral, o congressista deseja que o dinheiro seja liberado até julho, que é para que ele possa faturar eleitoralmente aquela liberação. O Lula vetou o calendário. E o Arthur Lira rosnou do plenário da Câmara, no início dos trabalhos do Legislativo, agora no início de fevereiro, rosnou e disse que o orçamento não é da República, não, é de todos. E o governo tinha que cumprir os acordos. E o que fez o Lula na semana passada? Recuou. Aquele veto que ele tinha colocado a esse calendário houve um recuo, editou lá um decreto restabelecendo o calendário. Então vai ter a distribuição, vai ser feita até o final até 30 de junho,
E o decreto fixa ali, mês a mês, a distribuição do dinheiro. No dia em que houve a reunião lá, em que isso foi acertado, o ministro, o coordenador político lá do Palácio do Planalto anunciou que o governo liberaria 14,5 bilhões, e no dia seguinte, quando saiu o decreto, era mais do que isso. O governo se comprometeu a liberar 20,5 bilhões de reais. Então, isso me parece uma rendição do Lula. Agora está se ensaiando uma nova rendição. Lula tinha vetado lá 5,6 bilhões de um total de mais de 50 bilhões de reais. Agora está o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, vendo como é que devolve esses 5,6 bilhões. Então, o governo não tem força para se impor diante do legislativo. Precisa aprovar aí as medidas econômicas e não tem força. Está havendo agora uma rendição. Isto é uma deturpação do modelo que deveria vigorar. Fabíola, está vigorando o parlamentarismo da extorsão. É o que nós estamos vivendo hoje. E é uma pena que seja assim. Isso é um desvirtuamento da execução do orçamento. Queria uma análise sua, Thales. Isso afeta a democracia de certa maneira ou não? Isso é bom ou é ruim para o Brasil? Que impacto isso tem para os brasileiros? Pois tem um erro original que foi cometido lá na Constituição de 88. Se queria montar um regime parlamentarista, mas acabou, até porque a opinião pública, na verdade, é presidencialista do Brasil, se fez um presidencialismo mal ajambrado, misturado com parlamentarismo, dando força demais ao Congresso por um regime presidencialista. Aí ficou essa mistura. Se conseguiu resistir durante um tempo, até que o Antônio Carlos Magalhães apareceu com a ideia que era preciso botar um orçamento positivo, aí depois veio o Eduardo Cunha, que estabeleceu isso, veio com a Dilma fraca, o enfraquecimento da Dilma, enquanto Fernando Henrique Cardoso e Lula eram fortes, não se conseguiu. Com a Dilma fraca se conseguiu, depois veio o Temer, depois veio o Bolsonaro, e a coisa foi desandando, foi aumentando, está completamente desestruturado. Mas só vai mudar a hora que reestruturar o sistema brasileiro. Ou se adota o parlamentarismo, ou bem se adota o presidencialismo. Você tem que sair dessa encruzilhada, tem que ser alguma coisa que seja estruturada. Do jeito que está, não dá. Agora, por outro lado, a gente tem que entender que o Congresso tem direito a participar do orçamento, a opinar sobre o orçamento ou até sobre como devem ser distribuídas as verbas. Não, não pode o governo ficar absolutamente asfixiado. Não, as verbas discricionárias do Executivo serem completamente asfixiadas. Ele não pode não ter verba, não ter condição de mexer no dinheiro que vai ser distribuído para obras, etc., que é como está atualmente. Então, a gente está num impasse. Esse impasse só vai sair dele o dia que tiver uma reforma mais profunda. Só que vão querer os parlamentares essa reforma? Dificilmente. É bem provável que não. Então, vamos ter que esperar aí condições melhores da conjuntura nacional. Do jeito que está, não tem solução. Não vejo solução à vista e acho que a tendência seria piorar. Você vê agora, por exemplo, Eduardo Cunha, não, o Arthur Lira, parecem-se, mas são, mas são pessoas diferentes, é, mandando e desmandando no orçamento. Teve até orçamento secreto, que conseguiu o Lula, após a eleição, é, terminar, mas não terminou completamente, porque teve que se render ao poder que já tem o Congresso, que não dá para voltar atrás.